Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado, você que atua no Poder Judiciário, nos tribunais, nas varas, comarcas, ou você que somente se interessa por esse, que é o poder mais fascinante da nossa República. É claro que eu estou falando do Poder Judiciário. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Daniel Guerra, jornalista, host do podcast do Projeto Ampla Defesa. É um prazer tê-los aqui conosco. Siga-nos nas redes sociais, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram e também no Spotify. Em qualquer uma dessas redes vocês nos encontram pelo @Projeto Ampla Defesa. E eu quero começar apresentando, obviamente, minha convidada de hoje, doutora Tatiane Andrade. Tati Andrade? Sim. Mas quero, doutora Tatiane Andrade, começar, antes de explicar o que ela vai falar aqui com a gente, fazendo uma pergunta. Você se planeja? Você se planeja? Fala a verdade para mim, que ela vai falar primeiro sobre planejamento patrimonial e sucessório. Seja bem-vinda, doutora Tatiane Andrade. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e falar de planejamento patrimonial e sucessório é uma cadeira cativa para mim, principalmente que eu vim por 10 anos aí na área financeira, trabalhando já com a estruturação de legados financeiros. Então, após a minha saída da área financeira, eu adentrei a advocacia e busquei me especializar no planejamento patrimonial, porque eu entendia que era uma área conexa e necessária. Então, por meio dessa atuação conjunta, a gente hoje cuida de legados, protege patrimônios de famílias e de empresas. Sensacional. E aí eu pego um gancho. Quando vi seu perfil no Instagram, uma frase me chamou muita atenção. E o Instagram, querendo ou não, além de uma rede social, ele é uma prova social, né? E aí eu li lá, mais de 10 anos unindo finanças e direito, protegendo famílias e legados. Me explica um pouquinho dessa missão, doutora. Perfeito. Quando a gente pensa sobre estruturação patrimonial, nós temos que entender que dentro disso existe um ecossistema. É importante a gente ter atenção a se planejar financeiramente, é importante nós termos um ponto de atenção no planejamento patrimonial e também na gestão de risco. Só que essas áreas, elas não são individualizadas, elas se complementam. Hoje, quando a gente para pensar na nossa vida e no legado que a gente constrói no dia a dia, trabalhando, adquirindo patrimônio, fazendo investimentos, a gente, por vezes, tem a mania de achar que vai ter uma visão individualizada disso, quando, na verdade, tudo faz parte de um legado. Então, quando eu tenho uma preocupação em direcionar os meus investimentos, eu tenho que entender que eu necessariamente preciso também me preocupar em organizar e otimizar questões tributárias em relação ao meu patrimônio também, sejam bens imóveis, né, sejam bens móveis, como as próprias cotas empresariais, mas tudo isso gera uma comunicação que é única. É por isso que hoje a nossa atuação ela é dentro da advocacia patrimonial, né, mas também nós atuamos com a consultoria, fazendo um atendimento conjunto, inclusive com assessores de investimentos, por exemplo, com gestores de risco que fazem a oferta de um seguro de vida, um seguro de sucessão adequado para uma empresa. Por quê? Porque essa visão desse ecossistema é 360 graus. Então, o nosso trabalho hoje está interligado com a atuação de outros profissionais do mercado que promovem essa visão do todo do patrimônio do cliente. Perfeito. Eu acho que pela própria natureza e pela cultura que existe no Brasil, de acreditar que só deve existir planejamento para o que é muito grande, né? Imagino que esse deva ser um erro comum. Minha empresa é pequena, é uma empresa familiar, não devo me planejar ou jogar aquilo para um escanteio, para uma segunda prateleira. Isso acontece muito, não acontece? Olha, Daniel, eu vou te trazer aqui um dado, tá? No Brasil, 80% das empresas possuem a natureza familiar, você sabia? 80% das empresas? Exatamente. E mais do que isso, dessas 80% que são familiares, apenas 30% conseguem sobreviver à segunda geração. Você sabia desse número? Não tinha nem ideia, doutor. E você sabe por quê? Por falta de estruturação.
dentro da organização empresarial, dentro de uma estrutura familiar. Então o cara tem um mercadinho ou um conglomerado lá. O planejamento tem o mesmo peso, né? Esse planejamento empresarial, patrimonial, ele tem o mesmo peso nessas duas vertentes. Para ambos. O que vai distinguir, na verdade, em relação ao porte do negócio? São os instrumentos que serão necessários para fazer aquela organização. Por vezes, um negócio que é menor, você precisa de menos instrumentos ou instrumentos mais simplificados do que uma estruturação maior. Que, por exemplo, você pode atender a um negócio familiar pequeno, onde, vou te dar um exemplo, apenas a ferramenta de um testamento que vai validar ali, garantir a intenção do titular do patrimônio e determinadas nuances do negócio, e um seguro de vida que vai trazer liquidez para aquela família e empresa na ausência dele, vai ser instrumento adequado. E no outro cenário, a gente pode ter também uma situação em que vai ser necessário, além de estruturas de ferramentas como essas que eu citei, a própria estruturação de uma hold, por exemplo. Entende? Então, assim, há um escalonamento no sentido de que todo negócio ele precisa ser organizado e estruturado. O que vai diferir as ferramentas necessárias é justamente o porte, a complexidade do negócio, quais são os objetivos ali daquela família, daquela empresa. Então, isso é que a gente vai sentir, vai perceber quando fizer esse atendimento, para entender qual é o cenário mais adequado para garantir aquela sucessão. Perfeito. Então, assim, por mais que pareça clichê, cada caso é um caso. Exato. E, assim, uma dúvida que me surgiu aqui no nosso papo, doutora Tatiana, é assim, existe um perfil de empresário que te procura, assim, eu falo em termos de dores, para te apresentar os problemas e buscar soluções. Dá pra gente traçar um perfil, assim? Olha, na verdade, todo empresário, de fato, ele deveria nos procurar. No cenário ideal. Na verdade, no cenário ideal. A gente tem hoje um processo em que nós estamos crescendo com essa cultura sobre o preocupar ou o ter essa iniciativa da procura. E as próprias ferramentas digitais, né? Essa cross-mídia, como a gente está aqui agora, tem impulsionado muito isso. E está aí a importância de um formato como esse. Porque a partir do momento que a gente fala sobre o assunto e o empresário está do outro lado e nos escuta, ele tem a dor dele, né, tocada. E é quando a gente percebe, e ele também tem essa iniciativa de nos procurar. Vou te dar um exemplo. Na grande maioria das vezes, os empresários não param para entender o quanto uma ferramenta, como por exemplo o seguro de vida, é necessário no planejamento estrutural dele. Por quê? É o instrumento que vai trazer a liquidez no momento que ele mais precisar. Seja por ele ter se ausentado por algum tipo de situação que dificultou, né, a saúde dele e a atuação dele junto à empresa, ou até mesmo a saída de um sócio. Já pensou se o sócio que ele tem decide sair abruptamente e ele tem que se sujeitar à entrada de qualquer pessoa desconhecida que não comunga dos mesmos princípios que ele? Ou até mesmo ele não tem caixa para comprar essas cotas, a empresa não tem caixa. Um seguro de sucessão empresarial resolveria essa dor e essa situação. Então, quanto mais a gente fala aqui, mais a gente consegue alcançar esse público empresário. E aí é onde a gente consegue tocar essa dor e ele entender que, na verdade, precisa, independente do porte, de um planejamento estruturado, patrimonial, empresarial, pensando nessa sucessão. Porque quando a gente faz a pergunta de quem é o seu herdeiro, ele sabe facilmente direcionar. Mas na maioria das vezes, quando nós perguntamos quem é o seu sucessor, ele não tem uma resposta tão direta. Eu acho assim, com isso a gente já fecha isso é brilhante. Até te peço para repetir. Quando a gente pergunta quem é o seu herdeiro, a resposta é na ponta da língua. Isso. Agora, quem é o seu sucessor? Isso. O sucessor, na verdade, ele é aquela pessoa que você escolhe para trazer todo o propósito do seu negócio. É quem vai ter as diretrizes de acordo com o que você entende de valor, de acordo com a ideia que você mensurou de prosperidade da tua empresa. Então, por exemplo, qualquer pessoa que seja herdeiro legítimo dele
vai estar ali sendo beneficiada numa sucessão. Mas se ele não para pensar em quem será o seu sucessor e treina essa pessoa, ou capacita e dá condições e diretrizes para que ela siga, né, ela com certeza a gente vai incorrer naquela situação que eu te falei. Um negócio familiar que não consegue suceder a segunda geração por falta de organização, porque esse sucessor ele não foi preparado previamente. Doutora, eu quero te agradecer demais, demais. Eu costumo brincar, que sempre que termino um episódio eu tô menos burro. Eu não sou do direito, né? Eu sou leigo. E assim, brincadeiras à parte, a nossa missão é realmente essa. É mostrar todas as áreas do direito possíveis e também mostrar que existe campo de trabalho, que a saturação existe para quem muitas vezes não quer trabalhar e busca uma muleta. Então eu te agradeço por dedicar um pouco do seu tempo, vir até aqui de modo espontâneo, falar conosco. E deixo assim, olha para aquela câmera e convença o estudante de direito que existe muito campo de trabalho onde você trabalha. Eu que agradeço, primeiramente. Assim, é uma satisfação estar aqui. Obrigado. E poder, né, perpetuar esse conhecimento de modo a atingir não só a sociedade, Sim, mas também estudantes de direito. A área de planejamento patrimonial e sucessório é uma área que vem se difundindo e crescendo cada dia mais, né, e faz parte de um ecossistema mais macro. Então, você, estudante de direito, para observar que essa área ela é grandiosa e com certeza tem muitas nuances que pode te possibilitar uma atuação bastante promissora para o teu futuro e para a tua carreira. Vem pra gente também, vem com a gente nessa área. Que isso, mas já rolou um marketing aqui daqueles. Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigada a você. O podcast segue à disposição para você e para todo profissional de direito, que essa é a nossa missão. Obrigada. A você que ficou até aqui com a gente, agradeço, obrigado. YouTube, Instagram, Spotify, @Projeto Ampla Defesa, estamos em todas essas redes. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.